o terrível pecado da projeção psicológica. Romanos, capítulo 2, versos de 1 a 13. Chamado de patologia, doença pela ciência, a projeção psicológica é considerada, na verdade, um grave erro, um grave pecado aos olhos de Deus. Ou seja, você sabia que acusar as pessoas e culpar as pessoas pelos seus próprios erros, ou enxergar os seus defeitos em outras pessoas, na verdade, não ajuda, não resolve problema algum, apenas piora. Mas por que fazemos isso? Porque eu e você temos a tendência, e eu tenho também, de culpar outras pessoas pelas minhas más decisões e pela minha má sorte. De acordo com a ciência, trata-se de um mecanismo de defesa. Nós atribuímos os nossos erros a outras pessoas porque estamos tentando esconder as nossas próprias falhas e nós estamos tentando proteger o nosso subconsciente. Isso acontece o tempo todo, principalmente no mundo da política. Você sabe que a nossa igreja não mexe com política, mas eu acho importante usar a política, às vezes, como analogia, porque é através da política que nós estamos enxergando os piores tipos de atitude. Através da política, nós estamos vendo a nossa sociedade sendo dividida, destruída, fragmentada. Então, nada mais justo do que usar a política nesta noite como analogia, como comparação ao que realmente está acontecendo no mundo. Geralmente, o lado da política que acusa o outro lado de genocida, nazista, antidemocrático e autoritário, também é o lado que está praticando o aborto, o antissemitismo, a censura contra a liberdade de expressão e se alinhando aos países comunistas e grupos de ação terrorista. Sim ou não? Mas acusar o outro lado do que estamos fazendo reduz a nossa ansiedade, engana o nosso consciente, além de enganar as pessoas ao nosso redor que estão nos ouvindo. É exatamente sobre isso que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 2. É sobre este pecado terrível da projeção psicológica. Acuse-os do que você está fazendo. Chame-os do que você é. E nos últimos tempos, este pecado ele tem se magnificado. A humanidade sempre agiu assim, mas a Bíblia ensina que nos últimos tempos, que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo, os homens iriam de mal para pior, enganando e sendo enganados. E uma das maiores características dos homens dos últimos dias seria esta: a da calúnia, a da acusação. Em inglês ou na psicologia é chamado de name calling, que quer dizer chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. E as pessoas menos desavisadas e informadas acabam sendo ludibriadas e engodadas com esse tipo de política. Mas o que Deus acha de tudo isso? Será que é só política? Não, é a natureza humana. Verso 3: E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Deus promete nos tratar como pecadores e jamais como pessoas doentes. Deus promete nos tratar como pecadores e não como pessoas doentes. Aqui em Romanos capítulo 2, Paulo está lidando com pessoas que se consideravam os paladinos da moralidade. Eles eram os donos da verdade, eles eram os únicos dignos de serem ouvidos e seguidos. Só que essas pessoas eram incapazes
de fazer uma autoanálise, uma introspecção e compreender os seus próprios sentimentos e as suas próprias ações. E você já percebeu que nós, seres humanos, estamos nos tornando incapazes de enxergar dentro de nós e de ver o que está acontecendo dentro de nós? Nós estamos vivendo literalmente no mundo de pessoas loucas. Veja o verso 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas? Veja como que a Bíblia é atualizada. Veja como que ela está falando dos nossos dias, dos seres humanos de hoje. Mas esta passagem ela foi escrita há 2000 anos. Por quê? Porque a natureza humana não muda, ela só piora. Mas ela não muda. O que Deus promete fazer em relação a este prevalente pecado da projeção psicológica, ou seja, culpar os outros pelos seus próprios defeitos e pecados. Primeiro, nós vamos ver que culpar outras pessoas pelo que você faz é perigoso. Medir pessoas por sua própria régua é perigoso. E achar-se melhor que outras pessoas é perigosíssimo. Em primeiro lugar, Deus promete julgar o pecado da projeção psicológica entre os homens. Ele garante: e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Você acha que eu vou poupá-lo? Você acha que você vai passar ileso? Paulo não está dizendo aqui que os homens estão praticando os mesmos atos, os mesmos pecados, mas estão praticando as mesmas atitudes. Você pode não ser culpado de roubo, mas talvez seja culpado de estar mentindo. Você pode não ser culpado de adultério, mas talvez seja culpado de lascívia. No final das contas, Paulo disse: ninguém escapará do juízo de Deus, que será segundo a verdade e não segundo os boatos. Por isso que quando os homens trouxeram aquela mulher apanhada no ato de adultério e exigiram que Jesus mandasse apedrejá-la, Jesus disse: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E um por um saiu de fininho, e nenhum deles pôde atirar uma pedrinha na mulher, porque todos eles tinham pecado. Mas se Jesus tivesse dito: quem dentre vós não tem adultério, aí atire a primeira pedra, ela teria sido apedrejada e morta naquele momento, porque nem todos eram culpados de adultério, mas todos tinham pecado. E nesta noite, por mais bonito que você seja, por mais bonita que seja a nossa igreja, nós estamos num lugar cheio de pecadores. Só há pecadores no nosso meio, e só Deus e eu e você conhecemos o nosso pecado, mas todos nós somos pecadores. Mas por que os homens não acreditam no juízo de Deus? Deus não vai nos julgar jamais. Primeiro, porque confundem a paciência de Deus com a aprovação de Deus. Ou seja, Deus, Ele deve aprovar o que eu sou, o que eu faço, o que eu penso, o que eu acho, o que eu creio. Mas veja o verso 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade? Quantos concordam que Deus é ricamente benigno? Ou desprezas tu as riquezas da sua paciência? Quantos concordam que Deus é paciente? Ou desprezas tu as riquezas da sua longanimidade? Deus sabe esperar, amém, irmãos? Ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ao invés de se humilharem diante de tamanha bondade, os moralistas se acham superiores aos demais seres humanos, e eles pensam: Deus deve me amar mais que A, B ou C,
Deus deve me considerar mais que outros homens, porque Ele me ama. Isso se chama presunção. Veja como Deus está me abençoando na minha saúde, financeiramente. Veja como Deus está abençoando a minha família. Isso quer dizer que eu estou certo e as demais pessoas estão erradas. Mas veja o que o versículo diz: Deus o está abençoando, Deus o está amando, Deus o está protegendo, porque Ele espera conquistar você através do amor e não através da dor. Lembro-me de um homem que disse que Deus o amava mais do que todos os seus inimigos. E eu perguntei por quê? E ele disse que Deus o estava prosperando financeiramente. Ora, se isso fosse verdade, então os melhores homens do mundo seriam Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, porque eles são os homens mais ricos do mundo. No entanto, tanto quanto saibamos, são todos homens ateus, ímpios, que amam o dinheiro e não conhecem a Deus. Paulo usou 3 aspectos aqui da bondade de Deus para mostrar o nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Deus foi benigno, passado. Deus está sendo paciente, presente. E Deus promete ser longânimo. Ele vai esperar o tanto quanto possível para que possamos voltarmos a Ele, amá-lo e nos dedicarmos a Ele. Ele vai esperar o tanto quanto possível. Por quê? Porque a bondade de Deus é completa. Mas Deus não nos ama debalde. Ele não nos ama em vão. O amor dele para comigo, para com você, tem um alvo, tem um objetivo, e Ele deseja alcançá-lo. Veja que alvo e que resultado é este. Deus está buscando, quer seja na minha ou na sua vida, transformação. Veja o final do verso 4, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, e arrependimento é uma mudança de direção. Deus quer me transformar, Deus quer causar um grande impacto na minha vida terrena, na minha vida humana, na minha vida provisória e passageira, que é neste mundo. Os homens não acreditam no julgamento de Deus. Por quê? Porque eles acham que Deus não existe, ou se Deus existe, Ele é apenas amor. Mas a paciência de Deus, a benignidade, a longanimidade de Deus, são justamente ferramentas que Ele está usando hoje à noite para nos trazer arrependimento, transformação de vida. Eu concordo que Deus não é um algoz, Deus não é carrasco, Deus é amor. Amém, irmãos? Mas além disso, em segundo lugar, as pessoas confundem a demora de Deus com a absolvição de Deus. Paulo até disse: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, cuidado com aquela religião, e são muitas, que ensina que nós pagamos os nossos pecados aqui mesmo na terra. Nós até começamos a pagar pelos nossos pecados aqui na terra, mas de acordo com a Bíblia, continuaremos pagando na eternidade. Veja o verso 7. A vida eterna, salvação, aos que com perseverança em fazer bem, em fazer o certo, procuram glória, honra e incorrupção. Mas olha o verso 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Quando eu era criança, eu lembro de ver aquele quadro pintado na parede de 2 caminhos. Eu não sabia que era uma passagem bíblica, que se tratava de uma passagem bíblica, mas eu me lembro que o quadro me impactava, porque o caminho direito havia uma porta estreita, muito difícil de ser
passada, de ser alcançada. Mas por detrás daquela porta, um céu maravilhoso, ruas de ouro. Do lado esquerdo havia uma porta imensa, larga, aberta, fácil de transitar, mas do outro lado dela, um lugar chamado inferno. E o que chamava a minha atenção é que havia um número muito pequeno de pessoas atravessando a porta estreita, mas um número imenso de pessoas caminhando em direção à porta larga. Que fique bem claro, Deus não nos obriga ao arrependimento, porque se Ele obrigasse, o mundo inteiro seria salvo, amém, irmãos? Se Ele obrigasse, não haveria perdidos, mas Ele dirige os nossos passos ao arrependimento. Como? Através de situações e de oportunidades. Todas as manhãs, quando o homem acorda cedinho, parece que o sol está a lhe dizer: vou aquecê-lo mais este dia, para que você se arrependa e se converta a Jesus. Quando a cama o recebe para dormir durante a noite, ela parece estar a lhe dizer: vou lhe dar descanso, para que você possa acordar e receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Ou a cada garfada que o homem dá para levar comida à sua boca, aquela comida parece estar lhe dizendo: estou lhe dando forças para se arrepender de seus pecados e ser salvo por Jesus Cristo. Um dos melhores exemplos de homens e mulheres que confundiram a demora de Deus com indiferença, a demora de Deus com absolvição, foi a geração do dilúvio universal, porque Noé ficou pregando a respeito do julgamento de Deus por 120 anos, mas aquela geração pensava que ele era louco, fanático, que ele era uma pessoa que estava delirando. Ninguém acreditou na pregação de um julgamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos, e assim será também a vinda do Filho do Homem. Por isso que eu acredito que a salvação é eterna, e ela não pode ser perdida, porque quando Deus colocou as 8 almas humanas dentro da arca, a Bíblia diz que foi Ele quem fechou. Então mesmo que aquelas 8 pessoas tivessem mudado de ideia, elas não poderiam ter saído da arca, amém, irmãos? Deus promete julgar o pecado de projeção psicológica entre os homens, porque a salvação é individual, e cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quando eu era criança, dona Raquel, eu aprendi um corinho em inglês, e eu nem sabia inglês, mas eu aprendi e cantava esse corinho. Não sei se o pastor Carlos pode traduzi-lo. Eu vou cantar e você traduz, pastor Carlos. Consegue fazer os dois? Eu ponho perto da sua boca, vem cá perto de mim. Eu vou cantar e você traduz em libras e também em português. It's me, it's me, it's me, oh Lord. Só traduzir sem cantar, fácil, né? Sou eu, Senhor. It's me, it's me, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Que precisa fazer uma oração. It's me, it's me, it's me, oh Lord. Sou eu, Senhor. Standing in the need of prayer. Precisa de uma oração. Not my mother, not my father, but it's me, oh Lord. Não é minha mãe, não é meu pai, mas sou eu, Senhor. Standing in the need of prayer. Precisando fazer uma oração. Not my brother, not my sister, but it's me, oh Lord. Não é minha irmã nem meu irmão, mas sou eu, Senhor. Standing in the need of prayer. Precisa fazer uma oração. Amém. Pois é, não adianta projetar meus problemas, meus dilemas, minhas falhas, meus pecados sobre outras pessoas, por mais culpadas que sejam, porque a Bíblia é muito clara: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Em segundo lugar, Deus promete comparar os pecados entre os homens.
Isso é perigoso. Deus vai comparar os meus pecados com os seus, e os seus com os meus, e os nossos com os dos outros. Quando? Quando Ele nos recompensar em público, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então Deus promete que nenhum de nós jamais poderá escapar do seu julgamento. Cada um segundo as suas obras. Isso quer dizer, salvos serão julgados, perdidos serão julgados, religiosos serão julgados, ateus serão julgados. Se alguém, preste atenção nisso, se alguém realmente conseguisse viver uma vida perfeita neste mundo, sem jamais pecar, não precisaria de Deus, não precisaria de Jesus, não precisaria de Bíblia, não precisaria de igreja, não precisaria de nada disso. Mas você conhece alguém assim? Alguém que conseguisse viver uma vida perfeita, com certeza iria para o céu, sem Jesus, sem precisar dele. Mas isso é impossível. Por isso Jesus disse, Ele não veio para salvar pessoas perfeitas, mas Ele veio para salvar pessoas imperfeitas. Ele disse, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Este é o objetivo, este é o alvo de Deus na minha vida e na sua vida. Ele quer que nos arrependamos, possamos mudar de direção, mudar de ideia, mudar de desejos, mudar de convicção, mudar do errado para o certo, mudar para o lado dele. Portanto, quando Deus nos compara, ou Ele compara os homens, Ele está separando aqueles que dependem de Jesus para a salvação, daqueles que não dependem de Jesus para a salvação. Simples assim. E qual é o resultado dessa comparação? Primeiro, vida eterna para os perseverantes. A vida eterna aos que com perseverança, porque não é fácil. Não é fácil, a pressão é muito grande em cima de nós, imagina em cima dos nossos filhos. Mas perseverança em fazer o certo, procuram glória, procuram honra, procuram incorrupção. Perseverança quer dizer que o Filho de Deus não desiste nunca. A Bíblia até admite que um ser humano verdadeiramente salvo consegue cair em pecado. Mas o que a Bíblia não admite é que ele permaneça no pecado. Quem permanece no pecado é porque ainda não ama a Deus. Veja, o Salmo 37 diz, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, quantos aqui já caíram? Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Por isso que eu falo, existe o crente carnal, às vezes eu sou, existe o crente imaturo, às vezes eu sou, existe o crente mundano, e às vezes eu sou, mas o que não existe, pode esquecer, não existe crente afastado. Por quê? Porque a Bíblia garante, não ficará prostrado. E esta é uma promessa de Deus. Agora, vocês que são jovens não vão se lembrar disso, mas Elvis Presley, o rei do rock, ele cresceu num lar cristão, num lar evangélico. E ele foi um crente, acreditem ou não, carnal, mas ele era um crente. Sua mãe, que o criara no evangelho, ele aprendeu a tocar na igreja, cantar na igreja. Ela implorou que ele não fosse para o mundo, que ele não se vendesse para o mundo, mas ele era tão talentoso, e o mundo o cativou de tal maneira, ele a desobedeceu, e durante a sua curta vida, de 42 anos, ele foi um homem famoso e solitário.
rico e infeliz, rodeado de pessoas, mas sem nenhum amigo. Alguns anos antes de morrer, ele disse para um pastor, conhecido nosso, foi pastor do pastor Carlos, Dr. Jack Hyles. Ele disse para o pastor Jack Hyles: eu já fui crente um dia, mas hoje eu estou afastado de Jesus. Talvez tenha sido por isso, então, que ele morreu prematuramente. Deus o levou, pois Deus sabia que ele jamais iria perseverar. Acreditem ou não, Elvis morreu inutilmente, de constipação intestinal. Aquela história de que ele morreu de overdose, drogas, bebida, nada disso procede. Ele morreu de constipação intestinal. Veja Salmo 39, verso 5. Na verdade, todo homem, Elvis Presley, por mais firme que esteja, é totalmente, diga alguém, nós somos todos vaidade. Vida eterna para os perseverantes, mas indignação e ira para os contenciosos, verso 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade. Aqui Paulo irá provar que o julgamento de Deus não faz acepção de pessoas, não importa o seu gênero, a sua nacionalidade. Nós escolhemos o nosso destino, através da obediência ou da desobediência. Mas por que a Bíblia diz primeiro para com os judeus, depois para com os gentios, no verso 9? Porque Israel, os judeus, foi o primeiro a receber o Evangelho. Israel foi a primeira nação a receber o Evangelho, o primeiro a receber as recompensas. Israel também será o primeiro a receber o julgamento de Deus. Diz um ditado popular em inglês: with big powers come big responsibilities. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então Israel recebeu tudo primeiro e vai ser o primeiro na fila do julgamento divino. Aliás, quantos estão percebendo que Israel já está sendo julgado? Paulo está dizendo que se Israel, a única nação que Deus escolheu dentre todos os povos, não irá escapar do seu julgamento, ninguém escapará. Indignação quer dizer que o copo de Deus está cheio, transbordando. Não dá mais para esperar. Ira divina quer dizer que algo está inchado e precisa ser exprimido. Você ouviu daquele deputado turco, enquanto ele estava blasfemando de Israel, e no parlamento turco, e dizendo que a ira de Alá iria cair sobre Israel. Enquanto ele falava sobre isso, ele teve um ataque cardíaco fulminante e morreu na hora. Aí algumas pessoas estão dizendo, foi castigo de Deus, por causa do que ele estava falando. E eu diria, castigo de Deus foi, mas não por causa daquele momento, porque Deus não é assim. Deus não nos julga de uma hora para outra. Ele espera o copo ficar cheio. Ele espera o copo ficar transbordante. Só depois do copo cheio e transbordante é que Ele lida conosco. Porque antes disso é bondade, amém, irmãos? É benignidade, é paciência, é longanimidade. Ele está tentando nos chamar a atenção através do amor. E com certeza o copo daquele político transbordou naquele dia, foi a gota d'água. Mas não foi só por causa do que ele falou. Já estamos vendo, e olha, ainda veremos cada vez mais a ira de Deus sobre este mundo. 1 Pedro 4,7 diz, e já está próximo, o quê? O fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Não adianta culpar outras pessoas
pelo que você faz, não adianta se defender perante Deus, pois Ele conhece todas as nossas obras. E por último, Deus promete tratar todos os homens por igual. Por quê? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Só que alguns rabinos judeus, eles tinham a audácia de ensinar que Deus iria julgar os judeus de uma forma e os gentios de outra forma bem diferente. Que para com os judeus, o julgamento seria um julgamento mais ameno, mais tranquilo. Para eles, Deus era parcial, Deus iria proteger Israel, como um pai sempre protege os seus filhos. Aí Paulo apareceu, e corrigiu aquela percepção errada e disse: não, Deus não vai fazer acepção de pessoas. Deus irá tratar todos os homens por igual. Agora, são os homens que não tratam a Deus da mesma forma. Então eu posso dizer que aqui nesta noite, Deus ama a cada um de nós por igual. Amém, irmãos? Mas nem todos amamos a Deus por igual. Eis a diferença. Por exemplo, há aqueles que obedecem à palavra de Deus. Veja o verso 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, só porque estão ouvindo, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E há aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo: olha, não basta apenas ouvir, como é bom ouvir, mas é necessário aplicar. Só que o judeu daquele tempo, ele pensava que era salvo, porque ele possuía o Torá, a lei de Israel, nas suas mãos. Mas a questão é que ele não conseguia guardar. Do que adiantava recitar a lei todos os dias, se eles não conseguiam guardá-la? O gentio, que somos nós, podia pensar que era salvo, porque ele não tinha lei nenhuma para condená-lo. Nós não conhecemos a lei, logo, não temos culpa de nada. Mas, sem desculpa, porque Deus colocou uma lei pressionada dentro do nosso coração, que se chama consciência. O homem não se perde, porque ele possui uma lei ou não possui uma lei. O homem se perde porque ele é pecador, porque ele peca. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu quero terminar dizendo algo que tem impressionado a minha vida. Eu pessoalmente acredito, pelo que a Bíblia ensina, que haverá graus de punição, de sofrimento no inferno. Você não pode me convencer que Adolf Hitler, que com certeza está no inferno hoje, está sendo punido da mesma forma que um índio nativo, que morreu sem jamais ter ouvido o Evangelho. Há graus de sofrimento no inferno, sim. Há graus de recompensa no céu também. Ou seja, nem todos os homens perdidos irão sofrer da mesma forma no inferno, e nem todos os homens salvos serão recompensados da mesma forma no céu. Por quê, gente? Porque Deus é justo. Jesus fala sobre isso nos evangelhos. Eu não tirei isso da minha cabeça. Veja o que Jesus disse em Mateus 10, verso 15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos, amém, irmãos? Menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então o próprio Jesus classifica os nossos pecados. Vamos tomar cuidado. Hoje de manhã eu disse para a igreja que todos os salvos irão para o céu, mas nem todos os salvos irão reinar com Cristo. Vamos tomar cuidado com o terrível pecado da projeção psicológica, essa mania
de atribuir aos outros os nossos pecados, as nossas falhas e a nossa má sorte. Não projete os seus pecados e defeitos em outras pessoas, pois culpá-las pelo que você é, pelo que você faz, é perigoso. Medir as pessoas por sua própria régua é perigoso. E achar-se melhor do que elas é mais perigoso ainda. Então, em suma, qual é a solução? Depois de tudo que eu ouvi, qual é a solução? Jeremias disse, Jeremias 3, verso 39, de que se queixa, pois, o homem vivente? Tá, eu tenho muitas reclamações para fazer, mas olha, queixe-se cada um dos seus pecados. Então, toda vez que me aproximar de Deus, só posso reclamar de mim mesmo, das minhas decisões, dos meus pecados, das minhas escolhas, dos meus erros, do meu caminho, dos meus pensamentos. Já há muitos anos eu aprendi que não ajuda culpar outras pessoas. E alguns de vocês estão vivendo à base de psicanálise, que nada mais é do que uma transferência de culpa. Só avisa no início, mas depois volta tudo de novo e pior. Se você quer transferir a sua culpa, existe um jeito melhor de fazê-lo. Transfira tudo para Jesus Cristo. Ele sim levou sobre si todas as nossas iniquidades, amém? Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre si nossa culpa, nossa falta de caráter, nossas impurezas, nossa maldade, nosso espírito vingativo. Ele levou sobre si tudo de errado que há em nós. Não precisamos transferir nada disso para outras pessoas, que são tão pecaminosas como nós ou mais, mas podemos transferir tudo para Jesus. Vamos fechar os olhos e vamos orar.